Abra sua Bíblia na segunda epístola do apóstolo Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo de número 1. Nós vamos ler o verso 20, também o verso de número 21. Meus irmãos, nós estamos aí na nossa série O Começo do Avivamento, e hoje é a nossa última mensagem, desta série. E para começarmos o avivamento, nós trabalhamos trabalhamos 3 temas específicos aqui com os irmãos. O primeiro deles, nós falamos sobre unidade. No dia 3 de abril, nós começamos essa série falando sobre unidade, de fato. Para começarmos e vermos o avivamento de Deus acontecendo, nós precisamos ter unidade. Segundo, nós falamos sobre arrependimento. Terceiro, nós falamos sobre oração. E hoje, a gente conclui essa série falando sobre a palavra de Deus. Ame absurdamente a Bíblia. Amém, meus irmãos? Segunda epístola de Pedro, capítulo 1, verso 20. Primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus, inspirados, movidos pelo Espírito Santo. Vamos orar essa noite? Pai, lida a sua palavra. Agora nós pedimos a iluminação do teu Espírito Santo sobre a nossa vida. Fale-nos por graça e misericórdia. Assim oramos. Amém. A Bíblia é a palavra de Deus. Ouça bem isso. A Bíblia é a palavra de Deus. A Bíblia não é um livro que contém palavra de Deus. A Bíblia é, de Gênesis a Apocalipse, a palavra viva e eficaz de Deus. É a Bíblia quem nos guia, quem nos transforma, quem nos sustenta. Portanto, amar a Bíblia com paixão é essencial para qualquer movimento de avivamento e para qualquer movimento de renovação espiritual. Nós precisamos entender isso. Não existe avivamento. Não existe qualquer tipo de manifestação sobrenatural de Deus sem a submissão da Igreja de Cristo às verdades da sua palavra. Às vezes, nós achamos que a Escritura, que a palavra de Deus, ela está totalmente desassociada de eventos extraordinários e maravilhosos da Escritura. Em manifestações sobrenaturais e ação sobrenatural do Espírito. Não, meus irmãos. Jesus, quando vai orar por nós em João 17, ele fala: Pai, santifica-os na verdade. A sua palavra é a verdade. Portanto, avivamento sem Bíblia é pieguice, é fogo de palha. Levanta grandes labaredas, mas passa e deixa atrás de si um rastro de grande destruição. Porque muitos avivamentos não se sustentam, meus irmãos, porque muitos avivamentos são avivamentos buscados na base da experiência e não somente na base da Escritura. Eu não nego as experiências. Nós somos uma igreja renovada, que crê na manifestação sobrenatural do Espírito Santo de Deus. Nós não temos medo do Espírito Santo, meus irmãos. Nós não achamos que o Espírito Santo recebeu uma carteirinha de aposentadoria, que ele agiu só no passado, hoje ele não age, hoje ele não se manifesta. Nós não cremos assim. Nós cremos que o mesmo Espírito que agiu no passado, ele age hoje. Porque é o Espírito quem nos batiza no corpo de Cristo, é o Espírito quem traz poder à igreja para poder ser testemunha em Jerusalém, em Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amém, meus irmãos? Todavia, o Espírito nunca vai contra a sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro antigo, a Bíblia é a revelação de Deus para nós. A Bíblia é quem nos dá sabedoria, quem nos dá instrução para a vida. Uma comunidade de crentes que valoriza, que se dedica no estudo das Escrituras,
está preparada para experimentar o poder transformador de Deus. Esse é o ano do sobrenatural, esse é o ano profético de Deus sobre a nossa igreja. Nós estamos vivendo manifestações extraordinárias de Deus neste lugar. Contudo, nós não arredamos o pé da doutrina contida na palavra de Deus. Durante a Reforma Protestante, a descoberta das Escrituras, o acesso à Bíblia, a língua do povo, foram fundamentais para que houvesse um despertamento, para que houvesse um avivamento espiritual que varreu toda a Europa. Homens como Martinho Lutero, João Calvino, enfatizaram a importância da Bíblia na vida do crente, promovendo a sua leitura, estudo, a sua aplicação prática na vida cotidiana. Por isso, amar absurdamente a Bíblia significa dedicar tempo regular ao seu estudo, meditar em suas verdades e aplicar os seus ensinos em nossa vida. E isso significa também compartilhar esta porção às outras pessoas. Então, olhe bem para mim aqui, que eu preciso te dar uma orientação. Eu tenho ficado um pouco preocupado, meus irmãos, com livros devocionais. Pastor, mas tem lá o Café com Deus, tem lá livros, tantos livros, Bíblias devocionais. O senhor é contra isso? Não, eu não sou contra. Mas eu tenho me preocupado nesses dias, porque muitos cristãos têm deixado de estudar a Bíblia para poder estudar livros devocionais. Livro devocional não é inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Nota de rodapé na sua Bíblia de estudo, não é Bíblia que deve guiar e direcionar a sua vida. Cuidado enquanto você acha que está se alimentando, lendo somente textos isolados das Escrituras e não compreendendo todo o conceito de Deus quando Ele deixa isso registrado na sua palavra. Mais uma vez eu digo, pastor, eu tenho que pegar meu livro devocional e jogar na lata do lixo? Não. Mas eu quero incentivar você a ir além de um estudo devocional. Eu quero incentivar você a ir além de folhear algumas páginas. Eu quero incentivar você a estudar, a ler, a se aprofundar no conhecimento da verdade de Deus contido na palavra dele. Todo mundo comigo aqui, amém, meus irmãos? Isso tem me preocupado, porque hoje nós temos muitos livros devocionais. Isso pode ser uma bênção para você que está começando. Mas se esmere em estudar não a devocional do dia, mas o ensino de Deus através da verdade do Evangelho. Todo mundo comigo aqui, amém? A Bíblia é a fonte. Ela é a fonte da verdade que nos mantém firmes em tempos de dificuldade. É a Bíblia quem guia em cada aspecto da nossa vida. Por isso a importância das Escrituras. E eu ainda não sei, ainda não parei para pensar profundamente sobre isso, mas eu ainda penso que um livro devocional pode se tornar um problema para a sua vida, quando ele tira você da centralidade da Escritura e põe em você palavras de um homem, interpretações de um homem. A Bíblia é a fonte, nós precisamos entender isso. A Bíblia é que deve direcionar as nossas vidas. Em tempos de dificuldades, é a Escritura quem deve trazer direção e norte para a nossa vida em cada aspecto dela. Em tempos de avivamento, nós vemos um povo não só orando, mas um povo se voltando para as verdades da palavra de Deus. Todos os avivamentos da história, eu tenho escrito sobre isso, todos os avivamentos da história, ela é marcada por uma centralidade na palavra de Deus. Abacuque, ele quando diz, aviva a tua obra, Senhor, no capítulo de número 2, ele não está olhando para frente, ele está olhando para o passado. Ele está dizendo,
volta a fazer as coisas que o Senhor fez no passado. Alguns estudiosos vão dizer que Abacuque tinha visão ali nas manifestações extraordinárias de Deus no povo, lá no Egito. Senhor, como o Senhor Deus abriu o mar vermelho, como o Senhor Deus mandou maná do céu, manifesta a sua presença hoje. Portanto, avivamento é exatamente isso, é olhar para novamente os valores fundamentais e pelo amor à Escritura. Para começarmos um avivamento, é crucial que desenvolvamos uma paixão intensa pela palavra. Devemos lê-la, devemos estudá-la, memorizá-la, vivê-la diariamente. É ela quem guia as nossas decisões. Assim, estaremos preparados para ouvir a voz de Deus, para discernir sua vontade e seguir os seus caminhos. Porque povo que não conhece a Bíblia é um povo levado por qualquer vento de doutrina. Gente que não conhece a palavra de Deus é enganado por qualquer lobo que parece. A Bíblia diz que as ovelhas ouvem a voz do pastor e elas seguem. Hoje nós estamos ouvindo muitas vozes. São livros de autoajuda, são palavras de coach, são interpretações diversas dos ensinos das Escrituras. São muitas vozes. Você entra na internet, você ouve o que você quer, você se agrada do que você quer. Se eu quero um pastor que pregue mais espontâneo, eu quero um pastor que pregue mais teológico, você acha o que você quiser. São muitas as vozes que nós ouvimos. Quem deve nortear, quem deve nos guiar, não é outra, senão a palavra de Deus. A Bíblia, ela é o alicerce pelo qual construímos nossas vidas e o nosso ministério. E é através dela, da Bíblia, do Espírito Santo que fala através dela, é que nós somos transformados. Portanto, amar a Bíblia absolutamente é reconhecer seu valor inestimável e permitir que ela nos guie em todos os aspectos da nossa jornada espiritual. Quando nós nos apaixonamos pela palavra de Deus, nos tornamos agentes de avivamento, prontos para ver Deus mover poderosamente em nossas vidas e em nossa igreja, em nossa sociedade. O brado da reforma protestante, ele ecoa não dentro da igreja, ele ecoa dentro das Escrituras. A reforma não foi a abertura de um caminho para um caminho religioso, mas uma volta às antigas veredas da palavra de Deus. E nós precisamos, urgentemente, resgatar a autoridade e a centralidade das Escrituras como pilar principal em nossa vida. Mas antes de eu trazer à tona a exposição do texto que lemos, eu quero destacar aqui algumas verdades sobre a Escritura. A primeira delas, ainda dentro dessa introdução, é que a Escritura é a única fonte que nos mostra o que nós devemos crer. Nós não baseamos a nossa fé em manifestações sobrenaturais. Por mais que nós creiamos em manifestações sobrenaturais, a nossa fé não está baseada em uma experiência religiosa, em uma experiência de cura, de manifestação sobrenatural, de línguas, de profecia. Não é lá que a nossa crença se estabelece e se fundamenta. É na palavra de Deus, no ato da nossa pública profissão de fé, nós dizemos isso. Nós cremos na Bíblia como única e infalível regra de fé e de prática. Portanto, a Escritura é a única fonte que nos mostra o que nós devemos crer. Ela é nossa única regra de fé e de prática. A tradição não está em pé de igualdade com a Bíblia. Os dogmas, as decisões dos concílios precisam estar debaixo da autoridade da Bíblia Sagrada. A Bíblia está
A igreja está sob a autoridade da Bíblia, e não a Bíblia sobre a autoridade da igreja, como dizem os nossos queridos católicos romanos. É isso que nós precisamos entender. Você precisa entender até onde é Bíblia e até onde é costume, meu irmão. Você precisa entender até onde é misturar a doutrina e até onde é simplesmente mudar de costume. Às vezes, nós estamos trazendo costumes como doutrina. E nós precisamos separar isso. Hoje, a nossa igreja, a parede está aqui pintada de preto. A gente apaga a luz, tem uma luz contraposta aqui. Mas se amanhã tiver que mudar e pintar de azul, amém. Se amanhã tiver que pintar de verde, glória a Deus. Porque não é isto que fundamenta a nossa doutrina. Isso é parede. Amanhã a gente prende de azul, a gente pinta de azul, de amarelo, de qualquer outra cor. Isso não é doutrina, isso é costume, e o costume muda. Um dia a gente apaga a luz, outro dia a gente acende a luz, um dia a gente fica em pé, outro dia a gente fica sentado. Nós não podemos misturar as coisas. Nossa fé, nossa doutrina não está baseada naquilo que acontece à nossa volta, mas nos fundamentos daquilo que cremos. Segunda verdade sobre as Escrituras é que a Escritura é a única autoridade que nos ensina como nós devemos fazer. A Bíblia é regra de fé e de prática, para quê? Porque a nossa fé, ela vai determinar as nossas ações. Ou melhor, ela precisa determinar as nossas ações. E, inevitavelmente, ela irá determinar as nossas ações. Aquilo que você crê, aquilo que você professa, inevitavelmente vai se tornar realidade na sua vida. Se você submete a sua vontade à Escritura, aos ensinos da Palavra de Deus, é assim que você vai agir. A teologia, ela é a mãe da ética. O credo, ele desemboca na conduta. Assim como o homem crê, assim ele é. Nossas experiências não suplantam a verdade da Palavra de Deus. A Bíblia regula, ela julga nossas experiências, em vez de nossas experiências relativizarem a Escritura. Então não é o que você sente que importa, é o que a Bíblia diz. De tal forma que se você sentir algo, se houver alguma manifestação que vá contrário à Escritura, errado está você, não a Bíblia. Vamos comigo, irmão? Fala comigo, eu estou errado. Pode falar, eu estou errado. Se eu sentir algo, se eu viver algo que vai contra a palavra de Deus. Diga para quem está ao seu lado, errado é você. A verdade de Deus não é apenas um preceito a ser crido, é uma norma a ser praticada. Terceira verdade, a Escritura é a única revelação de Deus que nos aponta para Jesus, o nosso Salvador. O próprio Jesus fala sobre isso. Vocês querem me conhecer? Examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Não existe salvação fora das Escrituras. Não adianta a diaconia aí, ó. Não adianta levar a cesta básica e não levar a Escritura. Você está fazendo um assistencialismo, você não está pregando o Evangelho. Não adianta dar bom testemunho, ser uma boa pessoa, um bom marido, uma boa esposa, e não levar a Bíblia. Quem transforma não é o seu testemunho, não é a sua experiência, não é a sua ajuda, por mais que isso seja algo bom. Não estou invalidando isso, por favor. Mas às vezes nós achamos que assistencialismo é pregar evangelho, não é, meus irmãos. O evangelho, Jesus é contido na palavra, portanto, precisamos levar a Bíblia, precisamos levar a Escritura, precisamos nortear as pessoas segundo os princípios da palavra de Deus, porque o Espírito, ele inspirou as verdades da Escritura.
Então abre a Bíblia, é Deus falando, expõe a palavra de Deus, é Deus dando direção, é dando norte, é conduzindo a sua vida. Tanto o Novo quanto o Antigo Testamento enfatizam a pessoa e a obra de Jesus Cristo. O centro da Bíblia é a cruz, meus irmãos. Os profetas profetizavam sobre Jesus, os apóstolos falavam sobre Jesus, tudo converge em Jesus. O Antigo Testamento mostra o Cristo da profecia, o Novo Testamento revela o Cristo da história. Patriarcas, profetas, reis, sacerdotes foram tipos de Cristo. Tabernáculo, templos, rituais, as festas judaicas, tudo apontava para Jesus. Por isso, na cabeça de um judeu, quando ele ouve João Batista dizer: esse Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele sabia exatamente o que João Batista estava dizendo. Aquele cordeiro que vocês matam, aquele cordeiro que é morto e o sangue todo dele é derramado lá no tabernáculo, agora vocês não vão precisar fazer mais isso, porque eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é perfeito como aquele cordeiro que vocês ofereciam. Ele não pode morrer por asfixia, assim como aquele cordeiro que vocês sacrificam. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o eixo das Escrituras, é o centro da história, é o Salvador do mundo. Mas ainda a quarta verdade é que a Escritura é o único conteúdo da pregação da igreja. Vou repetir. A Escritura é o único conteúdo da pregação da igreja. Nós não pregamos ao mundo palavras de homens, nós pregamos ao mundo palavra de Deus, meus irmãos. Ela é inspirada, ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante, ela é inerrante em seu conteúdo, ela é infalível nos seus propósitos, ela é suficiente na sua mensagem. Não podemos tirar nada dela e nem acrescentar nada a ela. A Bíblia está completa, perfeita. Nós precisamos é pregar toda a Bíblia e só a Bíblia. Nós não criamos a mensagem, meus irmãos, nós só transmitimos. Algo que nós dizemos aos pregadores no seminário é isso. Você não cria a mensagem, você descobre a mensagem. Não é você que faz a mensagem, você só descobre o que está lá. Seu trabalho é só expor o que Deus já revelou. A palavra é o conteúdo da nossa pregação, ela é o trigo nutritivo da verdade. Ela é mais preciosa do que ouro, mais doce do que o mel. Ela é remédio para o enfermo, ela é alimento para o faminto, ela é água para o sedento, ela é luz para aqueles que estão andando na sombra da morte. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, é luz para o nosso caminho. Ela é espada de dois gumes, ela entra rasgando e sai rasgando. Por isso, meu irmão, tem domingo que o pessoal chega perto de mim e fala: pastor, bateu, hein? Não, reclama com Deus, é a palavra. A gente precisa ser fiel à palavra. E a palavra é assim mesmo, ela entra e sai rasgando tudo. E é gostoso quando faz isso, né? Quando Deus vai lá e amassa o barro. Fica tranquilo, meu irmão, porque antes de Deus amassar você, Ele já amassou a mim, pode ficar tranquilo. A Escritura não falha. Os céus podem passar, mas a palavra de Deus não passa, ela é eterna. Ela nos basta. Sola Escritura. Somente a Escritura. Amém, meus irmãos? Amém. Mas o que esse livro milenar tem de tão especial para a nossa vida? Vamos lá. Deixou sua Bíblia aberta aí na carta de Pedro, capítulo 2, verso de número 1. Primeira lição que Pedro vai nos mostrar é que este livro é o único inspirado pelo Espírito Santo. Qual a diferença da Escritura para outros livros? É que o outro livro não é inspirado, e a Bíblia é. Entendeu a minha preocupação de você só ler livro devocional? A palavra que Pedro vai usar aqui
é uma palavra grega que dá a ideia desse mover do Espírito, é soprado. A Bíblia, aqueles homens, eles não foram somente movidos, eles foram inspirados. Nenhum livro leva essa prerrogativa, somente a Bíblia. Somente a Bíblia é um livro inspirado. Somente a Bíblia é o livro que Deus soprou. Não temos simples palavras humanas aqui. Nós temos algo profundo. A filosofia me diz que eu preciso crer. E para que eu creia, eu preciso de evidências. Eu quero dizer para você que durante esses anos que tenho estudado a palavra de Deus, eu tenho encontrado evidências maravilhosas do poder de Deus através desse livro. Não apenas de cunho religioso, mas também de cunho científico. Homens comuns não poderiam ter escrito a Bíblia. É impossível. E eu não sei se você sabe, mas o doutor Augusto Cury, ele era um ateu. E ele se converte. E ele conta que a experiência de conversão dele foi extraordinária. Foi quando ele começou a ler a Bíblia. E ele falou, é impossível ao imaginário humano conceber as ideias que estão contidas nas Escrituras. Nenhum homem teria condição de pensar em algo. Portanto, a Bíblia, ela não é simplesmente um instrumento usado por Deus ou melhor, é um instrumento usado pelo homem para contar histórias. Ela de fato é a verdade de Deus. E ele afirma, qual homem, por melhor que fosse, encontraria um ladrão morrendo ao lado de Jesus e diria para ele, hoje mesmo você estará comigo no paraíso. Qual homem, por melhor que fosse, poderia criar no seu imaginário uma mulher que é pega em flagrante adultério e diz, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Qual homem que melhor que fosse, diria assim, se tem gente te perseguindo, se tem gente vindo contra você, ame essas pessoas e ore por elas. Isso não cabe, meus irmãos, no imaginário humano, porque o homem é caído. Deus fala conosco. O consolo que vem do céu está aqui. Se a Bíblia não fosse divina, ela não teria sobrevivido a Hitler, a Diocleciano e tantos outros que tentaram acabar com ela. Há uma doutrina dentro da sistemática falando sobre a preservação das Escrituras. Não dá tempo de eu esboçar isso tudo aqui. Histórias nos contam, na década de 80, sob o poder do comunismo, o irmão André levou mais de 1 milhão de Bíblias para os países comunistas. Você precisa ler esse livro, O Contrabandista de Deus. Quem lê esse livro fica envergonhado. Depois que você lê esse livro, você fala igual o André Valadão, não sou crente não. Não tem como. E uma vez, ele na China, fazendo essa questão de entrar e distribuir Bíblias, os radares chineses não conseguiram detectar dentro do navio as Bíblias, por mais importantes que elas fossem. Quando a Bíblia estavam sendo descarregadas, os líderes da missão viram, assim quando as Bíblias chegaram e elas estavam sendo descarregadas na praia, os líderes da missão Portas Abertas começaram a ver na praia um homem de branco andando para um lado e para o outro. E misteriosamente aquele homem sumiu da frente deles. E eles entenderam uma coisa, chego até a arrepiar. Que o que nós estamos fazendo aqui é coisa de Deus, porque Jesus está passeando aqui nessa praia. É o próprio Jesus que está conosco. A Escritura, uma missionária em São Pietro, na Itália, deu uma Bíblia para um homem. E ele, para não ler a Bíblia, sabe o que ele fez? Ele furou um buraco dentro da parede da sua casa, colocou a Bíblia ali dentro e colocou massa em cima. Rebocou a Bíblia, colocou ela ali para que ninguém pudesse lê-la. Dias depois teve um terremoto. A casa veio abaixo, apenas uma parede, a parede que estava a Bíblia.
Casa inteira veio abaixo, menos uma parede. Aqui estava a Bíblia. A Bíblia, portanto, é a revelação, é inspirada pelo Espírito Santo, é movida por Deus. Mas, ainda a segunda lição que Pedro vai nos ensinar, é que só a Bíblia me conduz à vida eterna. Olha o que João vai falar no capítulo 5, verso número 24. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, disse Jesus, tem a vida eterna. E já não está condenado, mas passou da morte para a vida. Essas não são palavras de um lunático, são palavras de Jesus. A única maneira de herdarmos a vida eterna é pela obediência à palavra de Deus. Você prova ser um crente não é pela sua permanência, mas pela prática da verdade de Deus registrada na sua palavra. Não temos outro meio, não temos outro caminho, não existe outro atalho. O salmista no Salmo 119, verso de número 89, diz, a tua palavra, Senhor, para sempre está firmada nos céus. Ela vem de lá, ela vem dos céus, não importa o que seu pai diz, que sua mãe diz, que seu vizinho diz, seu professor, ela é eterna e continuará sendo eterna. MacDowell e C.S. Lewis foram doutores que estudaram a Bíblia, mas eles estudaram a Bíblia na intenção de corrigir os seus erros, ou de revelar os seus erros. Mas depois de ler a Bíblia toda, eles se converteram. A Bíblia é impoluta, mais lida, comentada, produzida, vendida, estudada todo ano. Mas não adianta apenas olhar para a sua Bíblia no Salmo 91. É preciso amá-la, é preciso estudá-la, é preciso aprender dela, é preciso praticar o que ela diz. A ignorância atual é muito grande, meus irmãos. Muito grande. Nós nunca tivemos tanto acesso à Bíblia, mas também eu acho que nós nunca tivemos um tempo de tanto analfabetismo bíblico. Fizeram uma pesquisa e disseram que mais de 50% dos pastores nunca leram a Bíblia toda. E agora com o ChatGPT, então, meu Deus. Por isso, nós precisamos pregar. Somente a palavra de Deus pode nos trazer a vida eterna. No livro de Atos, nós temos a Bíblia registrando que os apóstolos pregaram com intrepidez e ousadia por 26 vezes. 67% dos americanos crentes não conhecem a ordem dos livros da Bíblia. Você conhece? Mateus, Marcos, Lucas, João? Consegue? Não precisa cantar a musiquinha, não. Enquanto tem gente morrendo agora, dando e oferecendo a própria vida para poder traduzir esse livro. A Sociedade Bíblica do Brasil, já falei isso aqui para os irmãos, está fazendo uma Bíblia para surdos. E quando nós entramos nessa jogada para poder auxiliar a SBB, eu conversando com o pastor Assir e com o Marcos Batista, eu falei, e aí, quando que fica pronto? Ano que vem? Ele falou, não, Douglas. O Novo Testamento vai ficar pronto, a gente está vendo mais ou menos que o Novo Testamento daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos. Hoje você tem Bíblia da mulher, Bíblia do homem. Eu vi esses dias a Bíblia do vovô. Bíblia do bebê, Bíblia, tudo quanto é jeito, qualquer tipo de tradução. Nós precisamos valorizar isso, meus irmãos. Homens estão morrendo para poder levar essa escritura, para poder levar essa palavra que transforma. Isso não move seu coração, isso não direciona você? Eu quero encerrar minha palavra aos irmãos essa noite, dizendo que esse livro milenário ele é tão especial porque ele me ensina a não pecar. Olha o que o salmista diz no Salmo 119, verso 11. Guardei a tua palavra no meu... Para quê? Então vamos lá. Guardei a tua palavra no meu... Para quê, irmão? Sabe por que você peca muito? Porque tem muita coisa dentro do seu coração e pouca Bíblia. Portanto, meu irmão, algo que eu digo sempre nos meus processos de discipulado. Olha bem aqui para mim. Mais importante do que tirar coisas é colocar. Às vezes nós queremos tirar coisas.
Mude a sua forma de crer, muda a sua forma de vestir, muda a sua roupa, larga isso, larga aquilo. A gente quer tirar coisas. E a gente acha que discipulado é isso. É a gente ir lá evangelizar uma pessoa e tirar tudo que ela vive, tira o cigarro, tira. Sim, isso tudo vai sair. Mas mais importante que tirar é colocar. As pessoas, meus irmãos, elas precisam se alimentar da palavra. Quando você põe Bíblia, o coração aquece. Quando você põe Bíblia, as pessoas vão dando passos e mais passos para o lado. Presta atenção, não é teologia. Por mais que eu ame a teologia, é Bíblia, é verdade de Deus, é se alimentar da Escritura. Quando a gente põe Bíblia, a gente se enche. Quando a gente se enche, a gente não peca. Pastor, como é que eu venço a pornografia? Lê mais a Bíblia. Se alimenta mais da Bíblia. Pastor, como que eu endireito a minha vida e venço os meus pecados mais ocultos? Coloca a Escritura, coloca a vida. Se alimenta da palavra. Pastor, como é que eu tomo as melhores e piores decisões da minha vida? Como é que eu me guio? A palavra. Você poderia queimar 90% dos livros hoje, pois eles não fariam falta nenhuma na humanidade. Mas, se você der uma Bíblia na mão de cada criança, você terá uma geração bem instruída, bem educada e espiritualmente melhor daqui a 30 anos. O meu pecado me separa de Deus. Davi viu seus ossos secarem de tanta tristeza. E eu não quero isso para mim. Você quer para você? Quero glorificar a Deus com a minha vida, quero ser feliz, quero andar em paz. Por isso eu fujo do pecado e é por isso que eu leio a Bíblia. A Bíblia diz que os nossos pecados nos separam de Deus, mas a palavra nos ensina a andar no caminho correto. Deixa eu dizer algo para você. Ou a Bíblia te separa do pecado, ou o pecado vai te separar da Bíblia. As duas coisas não tem como. Salmista, no Salmo 119, verso 101, 105, 130, 160. Afasta os meus pés de todo caminho mau para obedecer a tua palavra. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Dirige os meus passos conforme a tua palavra. Não permitas que nenhum pecado me domine. A verdade é a essência da tua palavra e todas as tuas justas ordenanças são eternas. Santifica-os na verdade. Essa foi a oração de Jesus. A tua palavra é a verdade. Ela é eficaz porque ela é a mais pura verdade. Pastores podem te decepcionar, mestres podem falhar, mas a palavra não falha, meu irmão. A palavra que não volta vazia, antes faz aquilo que agrada ao coração do Pai, não é a sua palavra, é a palavra de Deus. Admita essa noite, a gente precisa da palavra, não precisa, meus irmãos? Sem ela, nós estamos na lama, sem ela nós estamos perdidos. Todos os avivamentos da história começaram com a palavra. E se você essa noite quer ser avivado, quer começar um avivamento de Deus na sua vida, ame a Escritura, leia a Escritura, estude a Escritura, se apaixone pela Bíblia. Esse livro mudou a minha vida, ele também pode mudar a sua.